Bruce Lee e Bolo Yeung não eram apenas companheiros de cena, eles compartilhavam um respeito mútuo e uma amizade inabalável. Unidos por sua paixão pelas artes marciais, ambos os lutadores desenvolveram um vínculo que ia muito além das telas. Bruce via em Bolo um guerreiro formidável, enquanto Yeung sempre admirou a genialidade de Lee. Mas há algo que poucos sabem. Durante anos, Bolo guardou um segredo sobre Bruce Lee, um segredo que pode mudar tudo o que você acreditava saber sobre o lendário mestre das artes marciais. Agora chegou o momento da verdade. Prepare-se para uma revelação surpreendente. Mas antes, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo exclusivo. Nos anos 70, o cinema de artes marciais estava em pleno auge. Entre os grandes nomes daquela época, dois se destacavam: Bruce Lee e Bolo Yeung. Ambos eram figuras impressionantes, mestres em suas próprias técnicas e donos de uma presença impactante na tela. Mas além das câmeras havia algo que poucas pessoas sabiam: a profunda amizade que os unia. Bolo Yeung, cujo nome real é Yang-se, nasceu na China e sempre foi fascinado pelo mundo das artes marciais. Desde jovem, treinava obsessivamente musculação e Kung Fu, tornando-se um dos homens mais fortes e temidos nas competições de luta. Seu físico imponente e sua expressão séria chamavam a atenção, o que lhe permitiu conseguir papéis como vilão em inúmeras produções. Foi essa presença marcante que o aproximou de Bruce Lee. Bruce, por outro lado, não era apenas um lutador. Ele era um visionário, um homem que queria revolucionar a forma como as artes marciais eram vistas no cinema. Com sua agilidade impressionante e sua filosofia única de combate, rapidamente se tornou um ícone. Mas Bruce também valorizava a amizade e o respeito, e isso foi o que o levou a se aproximar de Bolo Yeung. Os dois se conheceram nas filmagens de Operação Dragão, 1973. Naquele momento, Bruce já era uma lenda, enquanto Bolo estava apenas começando sua trajetória no cinema. Ainda assim, Bruce tratou Bolo com enorme respeito. Em entrevistas, Bolo sempre fez questão de lembrar aquele primeiro encontro. Nunca esquecerei a forma como Bruce me recebeu. Ele era uma estrela, mas não tinha arrogância. Me tratou como um igual. A partir daquele momento, a amizade entre os dois cresceu. Passavam horas treinando juntos, trocando técnicas e ideias sobre artes marciais. Bruce admirava a força bruta de Bolo, enquanto Bolo ficava impressionado com a velocidade e precisão de Bruce. Segundo Bolo, treinar com Bruce era uma experiência única, pois ele sempre o desafiava a superar seus limites e mostrava que o verdadeiro poder estava na mente, não apenas nos músculos. Mesmo fora dos treinos, compartilhavam momentos de diversão. Bruce era conhecido por seu senso de humor afiado e sua natureza brincalhona, algo que Bolo adorava nele. Enquanto nas telas eram adversários, na vida real eram amigos que se apoiavam mutuamente. Mas a vida de Bruce Lee era intensa e cheia de mistérios. Ele treinava incansavelmente, sempre buscava inovar e muitas vezes, parecia estar em uma corrida contra o tempo. Bolo percebeu isso desde o início e anos depois, relembrou suas impressões sobre Bruce. Ele era um homem diferente. Às vezes, parecia saber que não teria muito tempo neste mundo. Pouco depois da estreia de Operação Dragão, o mundo foi abalado por uma notícia trágica. Bruce Lee faleceu de maneira repentina e misteriosa. A perda de Bruce foi um choque para todos, especialmente para aqueles que o conheciam pessoalmente como Bolo Yeung. E foi apenas anos depois que Bolo decidiu revelar algo que poucos sabiam. Algo que poderia mudar tudo o que o mundo pensava sobre a lenda de Bruce Lee. Antes de estrelarem juntos Operação Dragão, Bruce Lee e Bolo Yeung tiveram um primeiro encontro inesperado e tenso. Não foi em um set de filmagem nem em uma academia de treinamento, mas sim em uma boate em Hong Kong. A década de 1970 foi uma era de ouro para o cinema de artes marciais, e Hong Kong era o epicentro dessa revolução. Muitas celebridades e lutadores se reuniam em locais exclusivos depois de longas jornadas de filmagem, onde conversavam sobre projetos, faziam contatos e, às vezes, resolviam disputas de forma menos pacífica. Naquela noite, Bruce Lee já era uma estrela em ascensão. Seu filme O Dragão Chinês havia sido um grande sucesso, e ele estava prestes a lançar A Fúria do Dragão. Enquanto isso, Bolo Yeung era conhecido apenas no mundo das competições de musculação e artes marciais. Seu físico impressionante e sua fama de lutador implacável o tornavam uma figura intimidadora. Segundo relatos, Bruce estava no clube acompanhado de amigos quando Bolo chegou. O local estava repleto de outros artistas e lutadores, mas o clima mudou quando os dois se encararam pela primeira vez. Bolo já tinha ouvido falar de Bruce, mas ainda não o conhecia pessoalmente.
Sabia que Lee era rápido, porém, mas ele era realmente tão bom quanto diziam na indústria cinematográfica? Bruce, por sua vez, já havia visto Bolo em algumas competições e ficou impressionado com seu físico. O homem parecia uma montanha de músculos com braços enormes e um olhar sério. Bruce, sempre confiante, sabia que força bruta não era suficiente contra alguém que dominava a velocidade e técnica. Foi então que começou um pequeno mal-entendido. Algumas versões dizem que foi um erro de comunicação, outras que foi provocado por amigos de ambos, que queriam ver se realmente colocariam suas habilidades à prova. O fato é que em poucos segundos Bruce e Bolo estavam frente a frente em posição de combate. O silêncio tomou conta do clube. Todos sabiam que estavam prestes a presenciar algo raro, uma luta entre dois mestres. Bolo atacou primeiro, tentando usar seu tamanho e força para agarrar Bruce. Mas Bruce esquivou-se com um movimento rápido, quase imperceptível. A velocidade do pequeno dragão era assustadora. Bolo tentou novamente, dessa vez usando um golpe poderoso para testar a resistência de Lee. Mas Bruce, com sua incrível capacidade de ler o combate, antecipou o ataque e respondeu com um chute lateral veloz, parando a poucos milímetros do peito de Bolo. Foi nesse momento que Bolo entendeu. Bruce não estava apenas evitando a luta, mas demonstrando que poderia vencê-la a qualquer momento. Após esse breve confronto, Bruce recuou e sorriu amigavelmente. Ele não estava ali para provar nada, apenas para mostrar respeito e demonstrar que um verdadeiro guerreiro não luta por orgulho, mas por necessidade. Bolo, surpreso e impressionado, retribuiu o sorriso e relaxou sua postura. Naquele instante, a rivalidade se transformou em algo muito mais forte, respeito mútuo. A partir daquele dia, os dois começaram a se encontrar para treinar juntos, compartilhando técnicas e conhecimentos. Bolo, que inicialmente duvidava de Bruce, tornou-se um de seus maiores admiradores. Anos depois, em entrevistas, Bolo relembrou aquele momento. Bruce poderia ter me derrubado ali mesmo, mas não quis. Ele me mostrou que a verdadeira força não está apenas nos músculos, mas na mente. E eu nunca esqueci disso. O que nenhum dos dois sabia era que poucos anos depois estariam juntos em um dos filmes mais icônicos das artes marciais. Mas antes disso, ainda havia muito a descobrir sobre Bruce Lee, segredos que Bolo só revelaria décadas depois. A fama de Bruce Lee crescia rapidamente em Hong Kong, e com ela também aumentavam os desafios. Muitos lutadores queriam testar suas habilidades contra ele para provar que podiam derrotar o homem que estava revolucionando as artes marciais. Entre esses desafios, existe uma história pouco conhecida, mas impressionante, sobre um combate secreto, testemunhado por um homem chamado Sun Dong-oi, uma figura enigmática que acabaria confirmando uma das maiores façanhas de Bruce Lee. Sun Dong-oi, cujo nome é frequentemente interpretado como um pseudônimo ou apelido, era conhecido por estar nos bastidores das lutas clandestinas e por sua conexão com grandes mestres da época. Ele era um observador discreto, alguém que via e ouvia tudo, mas que raramente falava sobre o que presenciava. No entanto, anos depois, revelou um dos eventos mais surpreendentes envolvendo Bruce Lee. A história aconteceu em uma noite silenciosa em Hong Kong. Bruce estava em uma pequena academia treinando como de costume. Ele nunca parava de aperfeiçoar suas habilidades, fosse nos golpes rápidos do Jeet Kune Do ou no fortalecimento de sua resistência física. Foi então que surgiu um desafiante. O homem era um lutador experiente, cujo nome permaneceu em segredo por anos. Alguns dizem que era um campeão de luta tradicional, outros afirmam que era um especialista em Muay Thai que queria testar seu estilo contra o de Bruce. O combate foi rápido. Sun Dong-oi, que estava presente naquela noite, descreveu a luta com precisão. Bruce não apenas antecipava os movimentos do adversário, mas os desmontava antes mesmo que ocorressem. A luta começou com o desafiante tentando pressionar Bruce com golpes potentes, mas cada ataque era esquivado com precisão. Bruce se movia como um fantasma, aparecendo e desaparecendo de maneira quase sobrenatural. Quando o desafiante tentou um golpe definitivo, Bruce reagiu com um único movimento devastador. Com uma velocidade incrível, Bruce aplicou um chute lateral que lançou o homem vários metros para trás, deixando todos os presentes atônitos. Sun Dong-oi continuou seu relato. O desafiante, impressionado e sem argumentos, levantou-se e se curvou em sinal de respeito a Bruce. A luta havia sido vencida não apenas fisicamente, mas também mentalmente. Essa história por muitos anos foi tratada como um mito, mas aqueles que conheciam Sun Dong-oi sabiam que ele não exagerava em seus relatos. Ele foi testemunha de inúmeros duelos, mas sempre dizia que aquele momento foi diferente de tudo o que já havia visto antes. Bruce Lee não era apenas rápido ou forte.
Ele era como o jogador de xadrez enfrentando alguém no jogo de damas. Via vários movimentos à frente e vencia sem precisar demonstrar toda a sua força. Esse combate tornou-se mais um dos inúmeros episódios que reforçavam a lenda de Bruce Lee. Para Bolo Yeung, que já treinava com Bruce naquela época, essa história apenas confirmava o que ele já sabia. Mas o que poucos sabiam era que ainda existiam segredos sobre Bruce Lee que Bolo Yeung guardava. E um dia, ele finalmente decidiu revelar a verdade que todos esperavam ouvir. Antes das filmagens de Operação Dragão, Bruce Lee e Bolo Yeung já haviam se encontrado várias vezes para treinar juntos. O respeito entre eles era evidente, mas houve um momento específico que Bolo nunca esqueceu, o dia em que Bruce Lee o acertou de uma maneira que ele jamais imaginou. Naquela época, Bruce estava na melhor forma de sua vida, tanto física quanto tecnicamente. Passava horas aperfeiçoando seus movimentos, sempre buscando a perfeição. Para ele, a velocidade e a precisão eram mais importantes do que a força bruta. Bolo, por outro lado, era um gigante musculoso, acostumado a treinar levantamento de peso e luta tradicional. Apesar de seus estilos tão diferentes, Bruce admirava Bolo e queria testar seus limites contra ele. Um dia, durante um treinamento privado, Bruce sugeriu um pequeno combate de demonstração. Bolo aceitou imediatamente, curioso para ver de perto o que fazia de Bruce alguém tão especial. Eles se posicionaram frente a frente. Bruce, com sua postura relaxada e um leve sorriso no rosto. Bolo, firme, esperando o primeiro movimento. O que aconteceu em seguida foi tão rápido que nem mesmo os observadores conseguiram entender de imediato. Bolo fez um pequeno movimento, apenas preparando um ataque. Mas antes que pudesse reagir, sentiu um impacto repentino no peito. Bruce havia lançado um golpe tão rápido e preciso que Bolo sequer viu o punho se aproximar. O impacto foi forte o suficiente para fazê-lo dar um passo para trás, algo que raramente acontecia com um homem do seu tamanho. O silêncio tomou conta do lugar. Bolo permaneceu imóvel por um momento, sentindo o efeito do golpe. Ele não estava ferido, mas sim surpreso. O mais incrível não era a força do golpe, mas o fato de que Bruce o acertou antes mesmo que ele pudesse reagir. Bolo riu. Não se sentiu irritado nem envergonhado. Pelo contrário, naquele instante, ele compreendeu por que Bruce Lee era diferente de todos os lutadores que já havia enfrentado. Anos depois, em entrevistas, Bolo Yeung relembrou aquele momento: força bruta não é nada sem velocidade e inteligência. Bruce me mostrou isso naquele dia. Nunca tinha visto alguém tão rápido e preciso. Ele me acertou antes que eu sequer pudesse pensar em reagir. Essa demonstração de habilidade consolidou ainda mais o respeito entre ambos. Bolo entendeu que Bruce não era apenas uma estrela de cinema, mas um verdadeiro mestre das artes marciais, alguém que conseguia combinar técnica, estratégia e poder de uma maneira única. Pouco tempo depois, eles se reuniram novamente nos estúdios para começar as filmagens de Operação Dragão, o filme que mudaria a história das artes marciais no cinema. Mas para Bolo, a lembrança daquele golpe rápido e certeiro ficou gravada para sempre. No fundo, Bolo sempre soube que Bruce guardava segredos que o tornavam ainda mais especial. Segredos que só seriam revelados muitos anos depois. As filmagens de Operação Dragão, 1973, foram um marco no cinema de artes marciais. O filme reuniu lutadores excepcionais, mas, entre todos os atores, dois chamavam mais a atenção: Bruce Lee e Bolo Yeung. Enquanto na tela interpretavam adversários, nos bastidores se desenvolvia um duelo real, não de forma agressiva, mas como uma competição respeitosa entre dois mestres das artes marciais. Bolo Yeung, com seu físico imponente, não conseguia acreditar que alguém menor e mais leve do que ele pudesse ser tão dominante em combate. Desde que conheceu Bruce, sua curiosidade só aumentava sobre como o pequeno dragão conseguia derrubar seus oponentes sem recorrer à força bruta. Foi então que, nos bastidores, Bolo começou a desafiar Bruce repetidamente. Não eram desafios formais, mas pequenos testes que surgiam durante os intervalos entre as cenas. Um dia, enquanto aguardavam para gravar uma cena de luta, Bolo lançou uma proposta a Bruce. Durante um intervalo, sugeriu um teste. Ele desferiria um soco com toda a sua força no peito de Bruce, e Bruce poderia tentar bloquear ou resistir ao golpe. Os outros membros da equipe observavam em silêncio, curiosos para ver o que aconteceria. Bolo se preparou, respirou fundo e lançou um golpe devastador em direção a Bruce. Mas em vez de recuar ou bloqueá-lo, Bruce simplesmente moveu seu corpo no último segundo, deixando que o golpe passasse como se fosse uma rajada de vento. Então, Bruce contra-atacou. Com um movimento quase imperceptível, lançou seu famoso soco de 1 polegada diretamente no peito de Bolo.
Mesmo estando preparado, Bolo foi empurrado para trás com um impacto tão forte que mal conseguiu se manter de pé. O grupo que observava soltou exclamações de espanto. Bruce apenas sorriu e disse: "A força não significa nada se você não pode acertar o alvo." Havia rumores de que nos bastidores Bruce e Bolo tiveram um pequeno combate informal longe das câmeras. Nenhum dos dois confirmou completamente esse duelo, mas os relatos dizem que mais uma vez Bruce demonstrou sua superioridade, antecipando os movimentos de Bolo antes mesmo que ele pudesse reagir. Apesar de todas essas demonstrações, Bolo nunca perdeu sua admiração por Bruce. Pelo contrário, ele compreendeu que Bruce Lee não era apenas um ator de filmes de luta, mas um verdadeiro mestre. Anos depois, Bolo admitiu: "Nunca vi ninguém como ele. Bruce era único. Ele era rápido, preciso e sempre sabia o que fazer antes do oponente. Ele era o melhor." Mas havia algo que Bolo ainda não sabia sobre Bruce Lee, um segredo que só seria revelado muitos anos depois. Os fãs de artes marciais sempre imaginaram como seria um combate real entre Bruce Lee e Bolo Yeung no cinema. Em Operação Dragão 1973, os dois compartilharam cenas intensas, mas nunca tiveram um duelo direto na tela. O que muitos não sabem é que uma cena de luta entre ambos foi planejada e até mesmo filmada, mas acabou sendo excluída da versão final do filme. Por décadas, surgiram especulações sobre o motivo dessa remoção. Alguns dizem que foi uma decisão dos produtores, outros acreditam que houve razões técnicas. No entanto, segundo Bolo Yeung, a verdade era mais impactante do que qualquer teoria. Durante as filmagens de Operação Dragão, Bruce Lee queria que cada luta fosse memorável. Ele supervisionava as coreografias, testava ângulos de câmera e sempre buscava mostrar a autenticidade do combate. Bolo, com sua presença intimidadora e suas habilidades marciais, era um adversário ideal para criar um momento épico. Inicialmente havia uma sequência em que Bolo enfrentaria Bruce em um combate brutal, antes da batalha final contra o vilão An. A luta teria ocorrido na arena subterrânea, logo após Bruce derrotar vários capangas. Segundo relatos, a coreografia foi meticulosamente planejada por Bruce e exigia precisão absoluta. A cena envolvia um confronto físico intenso, com golpes rápidos e poderosos. Bolo, que já havia testado Bruce nos bastidores, sabia que ele era veloz. Mas durante as filmagens, sua velocidade. Seus golpes eram tão rápidos que as câmeras não conseguiam captá-los corretamente, contou Bolo anos depois. Os diretores tentaram filmar a sequência várias vezes, mas Bruce se movia tão rápido que os golpes pareciam um borrão no filme. Para o público comum, isso poderia dar a impressão de que a luta estava mal coreografada ou que algo estava errado. Além disso, Bolo, que interpretava um dos principais capangas de An, precisava parecer um adversário formidável. No entanto, durante as filmagens, ficou claro que Bruce o dominava com facilidade. O problema era que Bruce era real. Não havia como fingir que ele estava perdendo. Isso fazia a luta parecer sem desafio. A Warner Bros., o estúdio responsável pelo filme, queria garantir que a narrativa estivesse equilibrada. Se Bruce derrotasse Bolo com facilidade, isso poderia reduzir a tensão antes do confronto final com An. Os executivos tomaram uma decisão difícil: eliminar a cena por completo. Isso causou frustração entre os fãs e até mesmo entre os envolvidos no filme. Para Bolo, era uma oportunidade de mostrar seu melhor desempenho contra o maior artista marcial da época. Bruce não deu muita importância ao corte. Ele entendia que o cinema funcionava de maneira diferente da luta real. Para ele, o mais importante era contar uma história envolvente, não apenas demonstrar habilidade. Mesmo sem esse combate na versão final do filme, o respeito entre os dois permaneceu intacto. Durante anos, os fãs especularam sobre a existência de imagens dessa luta. Alguns acreditam que os rolos de filme com a cena ainda estão arquivados em algum lugar, enquanto outros dizem que foram descartados na edição. Bolo Yeung, por sua vez, sempre teve certeza do que aconteceu naquele set e Bruce me derrotou ali. Não havia como fingir isso. Talvez seja por isso que a cena nunca chegou às telas. Assim, um dos maiores combates das artes marciais nunca chegou aos cinemas, tornando-se um dos grandes mistérios de Hollywood e um dos muitos segredos que Bruce Lee levou consigo. Mas ainda havia mais sobre Bruce Lee que Bolo Yeung guardava, e que anos depois decidiu revelar ao mundo. As filmagens de Operação Dragão 1973 foram um evento histórico para o cinema de artes marciais. Foi a primeira grande produção ocidental estrelada por um artista marcial asiático e o filme que consolidaria Bruce Lee como uma lenda mundial. No entanto, muitos acontecimentos nos bastidores nunca foram revelados ao público.
Bolo Yeung, uma das principais figuras do elenco, foi testemunha de muitos desses momentos. E anos depois, decidiu contar alguns dos segredos que ficaram ocultos durante as gravações. Apesar de ser a maior estrela do filme, Bruce não se comportava como uma celebridade arrogante. Pelo contrário, tratava todos no set, desde os figurantes até os diretores, com respeito e humildade. Bruce chegava cedo, treinava antes das gravações e sempre estava pronto para ajudar os outros atores, lembrou Bolo. Alguns diziam que Bruce era bom apenas para o cinema e que em uma luta real, não teria tanta vantagem. Bolo Yeung foi testemunha desses desafios. Eles vinham sem aviso e esperavam que Bruce recuasse. Mas ele nunca fazia isso. Bruce enfrentou vários. Apesar de ser incrivelmente ágil, não era imune a acidentes. Em uma das cenas de luta, um extra calculou mal o tempo e acertou Bruce com muita força. Bruce caiu no chão, visivelmente irritado. O set ficou em silêncio. Ninguém sabia o que fazer. Ele continuava treinando, sempre concentrado, mas havia momentos em que parecia pensativo, distante. Algumas pessoas no set diziam que ele agia como se soubesse que não teria muito tempo de vida. Bolo percebeu isso e perguntou a Bruce se algo preocupava. A vida é um instante. O importante é o que fazemos com esse instante. Poucos meses depois, Bruce Lee faleceu de maneira misteriosa. Quando Bolo recebeu a notícia, não acreditou. Para ele, Bruce era imortal. Mas a verdade era que o mundo havia perdido seu maior lutador. Ainda assim, o legado de Bruce nunca morreu. Bolo Yeung, que o desafiou tantas vezes nos bastidores, testemunhou sua grandeza, passou sua vida lembrando e honrando a memória de seu amigo. Bruce Lee era mais que um lutador. Era um fenômeno. E ninguém jamais será como ele. Mas ainda havia algo que Bolo guardava. Um segredo sobre Bruce Lee que ele só revelaria anos depois. Nos bastidores de Operação Dragão, Bruce Lee e Bolo Yeung passaram muito tempo treinando e trocando conhecimentos sobre artes marciais. Apesar de suas diferenças físicas e de estilo, ambos compartilhavam um profundo respeito pela luta e sempre buscavam evoluir. Bolo, além de seu físico impressionante, era especialista em uma técnica pouco conhecida fora da China, a técnica da Águia do Norte Beiying Quan. Esse estilo, inspirado nos movimentos da águia, enfatizava agarramentos poderosos, ataques precisos com as mãos e força explosiva. Bruce, por sua vez, havia criado seu próprio estilo, o Jeet Kune Do, uma abordagem revolucionária que enfatizava eficiência, velocidade e adaptação. Ele acreditava que nenhuma arte marcial tradicional era perfeita e que um lutador deveria ser livre para usar qualquer técnica que funcionasse melhor no combate. Certa noite nos bastidores, Bruce e Bolo decidiram fazer um sparring amistoso para testar suas habilidades. Não era uma luta competitiva, mas um intercâmbio de conhecimento entre dois mestres. Bolo começou usando os princípios da Águia do Norte, tentando agarrar Bruce com sua força bruta. Sua estratégia era clara: se conseguisse segurar Bruce, poderia dominá-lo completamente. Mas Bruce conhecia bem os estilos tradicionais chineses. Sabia que contra um lutador como Bolo, não podia permitir que a luta se transformasse em um teste de força. Com sua velocidade absurda, Bruce esquivava antes que Bolo pudesse sequer tocá-lo. Movia-se em todas as direções, antecipava os golpes e contra-atacava com jabs rápidos. Bolo tentava se adaptar, usando a garra da águia, uma técnica que consistia em agarrar partes sensíveis do corpo do oponente para imobilizá-lo. Mas Bruce era simplesmente rápido demais. Tentar agarrá-lo era como tentar agarrar o vento, lembrou Bolo anos depois. Depois de alguns minutos, Bruce aumentou a intensidade. Aplicou um chute lateral rápido que parou a milímetros do rosto de Bolo, deixando claro que se fosse uma luta real, o combate já estaria decidido. Bolo ficou impressionado. Ele poderia ter me acertado a qualquer momento, mas queria que eu aprendesse, não que perdesse. Bruce então explicou: a força é importante, mas sem velocidade não significa nada. O Jeet Kune Do se trata de antecipar, adaptar-se e vencer antes que o oponente sequer perceba o que aconteceu. Naquele momento, Bolo entendeu que, embora fosse incrivelmente forte, Bruce Lee operava em um nível diferente. Esse treinamento marcou Bolo profundamente. A partir daquele dia, ele começou a enxergar as artes marciais de uma maneira diferente. Não se tratava apenas de força, mas de estratégia, velocidade e inteligência. Bolo levou essa lição consigo pelo resto da vida e sempre falou sobre o respeito que tinha por Bruce. Bruce me mostrou que lutar não é apenas sobre músculos ou técnica. É sobre mente e adaptação. Ele não era apenas um lutador, era um gênio. Apesar desse treinamento secreto, os dois nunca tiveram a oportunidade de lutar oficialmente.
Mas para Bolo, aquela experiência foi suficiente para entender o que todos já suspeitavam. E ainda havia mais segredos sobre Bruce que Bolo guardava. Verdades que ele só decidiu revelar muitos anos depois. Nos bastidores de Operação Dragão, além dos desafios amistosos e da troca de técnicas, Bruce Lee e Bolo Yeung tiveram várias sessões de treinamento privado. Diferente do que muitos imaginavam, essas sessões não eram apenas sobre combate, mas também sobre filosofia e o verdadeiro significado das artes marciais. Bolo, conhecido por sua força bruta e disciplina no treinamento físico, queria aprender mais sobre os princípios do Jeet Kune Do, o estilo revolucionário criado por Bruce. Ele sabia que Bruce não era apenas um ator marcial, mas um verdadeiro mestre. Bruce, por sua vez, via em Bolo um lutador formidável, alguém com um enorme potencial, mas que ainda estava preso às limitações dos estilos tradicionais. E assim, durante os intervalos das filmagens, longe das câmeras e dos curiosos, os dois se reuniam para treinar. A primeira coisa que Bruce quis ensinar a Bolo não foi um golpe, mas a importância do movimento fluido. A luta não se trata de quem bate mais forte, mas de quem ataca primeiro e com eficiência, explicou Bruce. Ele pediu que Bolo atacasse com toda a sua força. Como era de se esperar, o soco de Bolo era devastador, mas também previsível e lento em comparação com os reflexos de Bruce. Bruce esquivou-se sem esforço e antes que Bolo pudesse reagir, já estava posicionado atrás dele. Se você não consegue acertar seu inimigo, de que adianta sua força? Bolo riu e admitiu. Nunca tinha pensado nisso assim. Sempre acreditei que se conseguisse tocar o oponente, a luta estaria ganha. Mas com você, eu nem consigo encostar. Bruce então ensinou a Bolo o princípio da economia de movimento. Nunca desperdiçar energia com golpes desnecessários e estar sempre pronto para reagir rapidamente. Em outra sessão, Bruce desafiou Bolo a lutar sem usar técnicas tradicionais, apenas reagindo instintivamente. Bolo tentou usar sua força, mas logo percebeu que Bruce sempre antecipava seus golpes. Você pensa demais. A luta é sobre reagir, não sobre planejar o próximo movimento, disse Bruce. Ele mostrou que no Jeet Kune Do, o golpe mais eficaz é sempre o mais direto. Bruce explicou. Se vejo uma abertura, não preciso pensar em qual golpe usar. Simplesmente ataco. Quanto mais simples, mais eficiente. Bolo ficou impressionado. Ele estava acostumado a estilos tradicionais que exigiam posturas rígidas e sequências coreografadas de golpes. Mas Bruce lhe mostrou que em uma luta real não há regras, apenas eficiência. Essa lição mudou completamente a forma como Bolo enxergava o combate. Bolo sempre se orgulhou de sua força física, mas Bruce quis mostrar que a explosão muscular era mais importante do que a força bruta. Então demonstrou seu famoso soco de 1 polegada. Sem mover os pés, Bruce concentrou sua energia e desferiu um golpe poderoso que empurrou Bolo para trás. Bolo ficou sem palavras. Como alguém tão pequeno podia gerar tanta força em um movimento tão curto? Bruce explicou que isso era uma combinação de técnica, controle da respiração e transferência de energia. A força vem de todo o corpo, não apenas dos músculos. Se você souber canalizar sua energia, pode ser mais poderoso do que qualquer homem musculoso. Bolo passou dias treinando esse conceito, tentando adaptar sua força ao estilo de Bruce. Nunca imaginei que alguém pudesse me ensinar algo tão novo. Bruce Lee realmente enxergava a luta de uma maneira completamente diferente. Com o tempo, Bolo percebeu que Bruce não era apenas um lutador, mas um gênio das artes marciais. Mas ainda havia algo mais. Algo que Bruce Lee nunca contou a ninguém, e que Bolo guardou como seu maior segredo. Bruce Lee e Bolo Yeung eram homens completamente diferentes. Enquanto Bruce era magro, ágil e rápido como um relâmpago, Bolo era forte, robusto e tinha uma presença física intimidadora. Nos filmes, Bolo frequentemente interpretava vilões brutais, enquanto Bruce sempre era o herói. No entanto, por trás das câmeras havia um profundo respeito entre eles, um respeito que transcendia qualquer rivalidade física. Bolo sempre foi conhecido por sua incrível força. Desde jovem treinava levantamento de peso e artes marciais, acumulando músculos imponentes e um estilo de luta poderoso. Muitos o viam como uma verdadeira muralha de músculos, alguém capaz de derrotar qualquer adversário apenas com sua força bruta. Por outro lado, Bruce Lee desafiava todas as expectativas. Ele não tinha o corpo de um fisiculturista, mas sua musculatura era incrivelmente definida e funcional. Seu diferencial não era a força bruta, mas a combinação de velocidade, precisão e inteligência no combate. Nos bastidores de Operação Dragão, houve muitos momentos em que os dois testaram suas habilidades, mas nunca houve hostilidade entre eles.
Pelo contrário, os treinos e desafios apenas aumentaram o respeito mútuo. Durante as filmagens, houve um episódio que ficou marcado na memória de Bolo. Em um dos intervalos, um grupo de figurantes discutia sobre quem venceria em uma luta real, Bruce Lee ou Bolo Yeung. Alguns apostavam na força de Bolo, enquanto outros acreditavam que a velocidade de Bruce era imbatível. A conversa chegou até eles. Bruce, sempre bem-humorado, apenas sorriu e disse: "Se for uma competição de levantamento de peso, eu perco. Se for de velocidade, Bolo perde." Todos riram, mas Bolo entendeu imediatamente a mensagem. Força sem velocidade não era suficiente, assim como velocidade sem força também não era invencível por si só. Foi nesse momento que Bolo compreendeu a verdadeira genialidade de Bruce. Ele não queria provar que era melhor do que ninguém, só queria evoluir. E foi isso que me fez respeitá-lo mais do que qualquer outro lutador que conheci. Ao contrário do que muitos fãs imaginavam, nunca houve uma verdadeira rivalidade entre Bruce Lee e Bolo Yeung. Nos filmes, seus personagens podiam ser inimigos mortais, mas fora das câmeras compartilhavam treinamentos, filosofias e um respeito que poucos entendiam. Bolo sabia que Bruce era especial. Ele via que Bruce não estava interessado apenas em vencer lutas, mas sim em mudar a maneira como o mundo enxergava as artes marciais. Ele não queria ser apenas um lutador, queria transformar o combate em algo maior. E conseguiu. Bolo sempre se considerou um homem forte, mas ao treinar com Bruce, entendeu que a verdadeira força não vinha apenas dos músculos, mas da mente, da estratégia e do conhecimento. Bruce, por sua vez, admirava a dedicação de Bolo. Via nele um guerreiro disciplinado, alguém que treinava com seriedade e nunca parava de aprender. Apesar de suas diferenças, os dois se tornaram amigos e companheiros de treino, compartilhando uma conexão única. Após a inesperada morte de Bruce Lee, Bolo Yeung ficou profundamente abalado. Ele não havia perdido apenas um colega de trabalho, mas um amigo que lhe ensinou lições valiosas. Durante muitos anos, Bolo manteve viva a memória de Bruce, sempre falando sobre ele com respeito em entrevistas. Bruce Lee era único. Nunca existiu e nunca existirá outro como ele. Ele era rápido, forte e, acima de tudo, um homem sábio. Aprendi muito com ele. Mesmo décadas depois, quando perguntavam a Bolo quem venceria em uma luta real, ele sempre dava a mesma resposta: não importa quem venceria. O que importa é que Bruce me ensinou que o verdadeiro mestre não luta por ego, mas por conhecimento. E por isso, ele sempre será o maior de todos. E assim, a história de Bruce Lee e Bolo Yeung não foi de rivalidade, mas de aprendizado, respeito e amizade. Mas ainda havia algo que Bolo Yeung sabia. Algo que ele nunca revelou, até o momento certo. A verdade foi revelada, e agora você conhece um lado de Bruce Lee ao qual poucos tiveram acesso. Seu legado continua vivo, não apenas através de seus filmes e ensinamentos, mas também nas memórias e relatos daqueles que realmente estiveram ao seu lado. Bolo Yeung guardou essas revelações por anos e, ao compartilhá-las agora, nos oferece uma nova perspectiva sobre a lenda das artes marciais. Mas será que ainda há mais mistérios a serem descobertos? Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo exclusivo. E claro, compartilhe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa sobre essa revelação. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo vídeo.